Oi pessoal, então nessa aula a gente vai realizar os exercícios que eu falei para vocês para fixar um pouco sobre o que é função e como é que a gente cria uma função, tá? A gente vai criar funções muito básicas aqui para praticar um pouco, né? Usando principalmente números simples, ok? Então vamos lá. O que eu quero que vocês façam então é, usando apenas as funções aritméticas básicas, né? E a função function e o return, cria uma função que, primeiro, calcule o quadrado de um número. Funções aritméticas básicas, como a gente viu, é o menos, o mais, aqui o dividido, multiplicado, a potência, raiz quadrada e o log. Certo, então, pausa agora o vídeo, tenta criar uma função para calcular o quadrado de um número, dá uma olhada no vídeo anterior, na aula anterior, como é que eu criei funções, e tenta fazer isso aí. E daqui a pouco eu vou mostrar como resolver esse problema. Certo, então para a gente começar a criar uma função, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o nome dessa minha função. Então se ela vai calcular o quadrado de um número, eu vou colocar aqui o nome dela de quadrado. Depois que eu estabeleci o nome dela, eu venho aqui com a minha setinha, que significa igual. Então quadrado vai ser igual a uma função, que é para criar uma função, a função é function. Abro e fecho parênteses. Dentro desses parênteses, eu vou estabelecer qual é o argumento que eu vou precisar para calcular o quadrado. Então, o que é que eu quero calcular o quadrado de quê? Então, de um número. Então, estabeleço o meu argumento como número. Abro as chaves, fecho as chaves. Entre as chaves vai o corpo da função, os códigos que vão calcular, de fato, esse quadrado do número. Como é que eu calculo o quadrado de um número? Eu posso escrever número, usar a função a potência, né, que é o acento circunflexo, e 2. Certo? Eu preciso chamar isso aqui de alguma coisa, eu posso botar resultado, e aqui no final eu retorno para o usuário esse resultado. Eu vou testar então a minha função, primeiro eu tenho que carregar ele no meu ambiente, você vê aqui que ele vai ser criado no ambiente. Embaixo eu executo o código quadrado, o argumento que é o número que eu quero. Então vamos fazer o quadrado do 2, 4, está correto. Posso testar com outro número. Quadrado de 4, 16. Então parece estar correta a minha função. Quadrado de 3, 9. Uma coisa que é importante que a gente faça quando cria uma função é fazer os nossos comentários aqui dentro. Então, o que vai ser número? Número vai ser igual a qualquer número que eu queira calcular quadrado. Certo? Então eu posso ir comentando em cada linha de código. Calcule o quadrado. E aqui retorne o resultado. Assim eu vou saber o que cada uma dessas linhas é feita e como é que eu quero que seja o meu argumento. No 2, eu quero que você crie uma função que some qualquer dois números. Certo? Então pausa o vídeo. Pode usar como exemplo esse primeiro que eu fiz e tenta criar essa função. Então, daqui a pouco eu resolvo com vocês. Certo, então a função 2, eu de novo tenho que começar escolhendo o nome da minha função. Então se ela é uma função de soma, eu posso colocar aqui soma. Setinha, né, igual a uma função function. Então abro e fecho parênteses. Qual vai ser o meu argumento? Se eu quero somar dois números, eu vou precisar de um número 1 e um número 2. Abro as chaves e fecho as chaves. Entre as chaves vai ser o corpo da minha função. Eu vou colocar número 1 mais número 2. Eu posso colocar aqui resultado e embaixo eu retorno esse resultado para o usuário. Ok? Se eu rodar aqui, então, soma 1 mais 2 deu 3, está correto. Está correto. Ok, então faço um teste rápido da minha função e ela funcionou, tudo bem. Uma outra dica que eu quero dar para vocês, isso aqui precisa ser número 1, número 2? Não necessariamente, eu posso colocar x e y, mas eu tenho que mudar aqui embaixo para x para y. Certo? Não tem problema nenhum.
Uma outra coisa é que eu posso também omitir esse return e só colocar aqui numa linha o resultado. Eu prefiro sempre usar o return, mas não tem problema você omitir ele. Alguns programadores preferem não usar o return. Eu acho mais fácil porque deixa explícito aqui qual é o resultado que você está retornando ao usuário. Lembra de comentar aqui o que é o x. É um número. O que é o y. O segundo número. Posso comentar aqui, ó. Somos dois números. Etc. Você comenta tudo que você quiser aqui dentro da sua função que vai ajudar você a guardar. Claro que, por exemplo, à medida que você for avançando no curso, algumas coisas básicas você vai parar de comentar porque já vão parecer óbvias para você. No começo, vale a pena comentar em tudo, como eu disse para vocês, exatamente para ter esse registro do que cada linha de comando está fazendo. Lembra sempre de salvar seu script, né? Então, pode apertar aqui, ó, Ctrl S. Certo. Então, o terceiro exercício, eu quero que você calcule a área de um retângulo cuja base e altura sejam conhecidos. Lembrando que a função para calcular, a fórmula para calcular a área de um triângulo é a área igual a base vezes a altura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o nome da nossa função. Vou chamar ela de área triângulo. Bota a setinha, tudo que vem depois da setinha vai ter esse nome de área triângulo. Então vai ser uma função. Quais são os argumentos que eu vou precisar? Base e altura. Separa eles por vírgula, tá? Aí eu abro as chaves, fecho as chaves, e entre essas chaves eu vou escrever o corpo da minha função, que vai ser base vezes altura, e isso vai ser igual a área, né? Eu retorno para o usuário a área. Posso testar aqui a minha função. Vamos dizer que a base do triângulo tenha 10 e a altura tenha 20. Parece estar funcionando tudo bem. Posso mudar aqui os argumentos. E pronto. Nossa função está correta. Faz os comentários que você achar necessário nas linhas de código. Tá? Lembrando que você não precisa ter exatamente esse código como está aparecendo aqui o meu. Tá? Você pode fazer ele diferente. Tem diferentes maneiras de resolver esses problemas. O que é importante é que o resultado seja consistente. Usando os mesmos números, ele precisa dar o mesmo resultado. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui de outra maneira. Posso escrever área triângulo. Vou botar aqui uma área triângulo 2. Copiar minha função original. Eu posso, por exemplo, retornar direto o cálculo. Não tem problema nenhum. Ou eu posso mesmo nem colocar o return. Ou eu posso mudar o nome dos meus argumentos. Não ficam tão intuitivo, mas serve também. Então, ó, tem 4 funções de área do triângulo. Posso testar elas aqui, colocando o seguinte. Vou colocar aqui a área do triângulo 3, a área do triângulo 4. Todos eles têm que dar o mesmo resultado. Todos geram o mesmo resultado. Então não tem problema nenhum fazer diferente, tá? Desde que o resultado seja consistente. Vamos fazer agora a função 4, que é uma função que converte reais em euro, dado que 1 euro igual a 7 reais. Pausa o vídeo e eu já resolvo aqui com vocês. Certo, então vamos lá. Eu vou colocar aqui o nome da minha função de conversor. Escreva a setinha, coloco function. Dentro eu vou ter que entrar com o valor em reais. Abro chaves, fecho chaves. Divido os reais
por 7, que é o valor do euro. Posso chamar isso aqui de euro. E retorno o euro para o usuário. Então, se eu tenho R$100, ele está dizendo que eu tenho, na verdade, 14,28 euros. Certo, essa função ela tem um problema que é o seguinte, que é esse set aqui é fixo. Lembrando que o usuário está vendo essa função aqui, como você vê a função de log, de raiz quadrada, etc. Esse código aqui é o desenvolvedor que está vendo. Ou se ele tiver acesso ao script, pode ver também, ou por outras maneiras que eu vou mostrar mais para frente para vocês no curso. O que é importante aqui é que esse euro ele não vai estar sempre R$7. Então eu preciso, né, dar essa flexibilidade para o usuário. Então na quinta função, eu quero que vocês deixem ao usuário estabelecer a taxa de câmbio. Certo? Então dá uma pausa no vídeo, tenta fazer isso, usa como base essa função 4 e eu já falo para vocês como é que é a solução. Ok, então vamos lá. Eu posso pegar essa função aqui que eu já criei em cima, copiar, e ao invés de set eu posso colocar taxa. Copiar essa taxa e colocar como um argumento. Agora, o usuário vai ter que entrar com a taxa também. Vou chamar de conversor 2 para não confundir com a outra função. Chamei ela aqui, lembrando que ela é criada aqui no meu ambiente. Vou chamar aqui conversor 2. Se eu colocar agora, olha, vê só, se eu só chamar com esse argumento 100, a função me dá um erro. Por quê? Porque ele está dizendo que o argumento taxa está faltando e não tem default, não tem um argumento padrão. Ou seja, eu tenho que definir a taxa também. Então eu posso definir a taxa como 7, ele vai me dar o mesmo resultado que o antes, mas eu posso definir com outro valor, dependendo então da flutuação do câmbio. Certo? Ok, então a próxima função, para vocês exercitarem, eu quero que vocês calculem, criem uma função que calcule o IMC de uma pessoa dado seu peso e altura. Lembrando que a fórmula do IMC é essa aqui. Então, primeiro eu tenho que dar um nome para a minha função, IMC, boto a setinha, function. Os meus argumentos então vão ser peso e altura. A primeira coisa que eu tenho que fazer então é levar a altura ao quadrado. Eu vou dizer que a altura 2 é igual a altura elevada ao quadrado. Lembrando que o elevado é esse acento circunflexo. Eu agora, para calcular o IMC, eu divido o peso por essa altura 2. Lembrando que esse nome aqui, ó, IMC, ele é diferente desse aqui, porque ele está em minúscula e esse aqui está em maiúscula, e o R ele diferencia minúsculas de maiúsculas. Eu tenho que retornar para o usuário agora, o IMC, que carrega a minha função. Então, para rodar, né, para testar nossa função, eu posso vir aqui e escrever IMC, dizer que o peso é igual a 78, a altura é igual a 1,77. Eu rodo isso aqui, vai dizer que o meu IMC é 24,89, está no limite, está normal. Aí digamos que eu vou lá, passo uns 2 meses na casa da minha mãe e engordo 3 quilos. Agora eu já estou sobrepeso. Então você pode testar aí, use o seu próprio exemplo, vê aí qual é o seu IMC, olha na tabelinha no Google depois. Como último exercício para vocês, eu quero que vocês calculem a porcentagem de qualquer valor, criem uma função, né, que calcule a porcentagem de qualquer valor, sendo que o default dessa função é 10%. Então, para estabelecer o default, vocês ainda não aprenderam aqui na disciplina. O que é o default? Se eu não colocar nenhum argumento, ele vai usar esse valor de 10% como um valor base. Certo? Então vamos criar aqui tenta criar primeiro sem nenhum default e depois busca no Google como fazer esse default, porque muitas vezes quando a gente vai programando, a gente vai ter que fazer alguma coisa que a gente ainda não aprendeu.
E é importante esse exercício de vocês irem no Google atrás de como resolver um problema que vocês ainda não tiveram acesso à solução. Então pausa o vídeo e tenta resolver isso aí. Ok, então vamos primeiro aqui, né, escrever a nossa função sem default. Se eu quiser calcular a porcentagem de algum número, eu posso colocar aqui que a minha função chama porcentagem. E aí eu vou dizer que isso aqui é uma função, os argumentos eu vou ter que ter primeiro um valor, né, e eu vou ter que definir qual é a porcentagem que eu quero calcular. Então eu vou botar aqui porc. Abro as chaves e fecho as chaves. Aqui no corpo da minha função, eu vou fazer o quê? Primeiro eu tenho que dividir esse porc por 100. Então eu vou botar aqui porc 100. Vou ver que eu escrevi aqui errado. Se eu tivesse deixado isso aqui passar, tinha dado um erro na minha função. Então escreve aqui correto. Aqui embaixo, eu vou fazer o que agora? Eu vou multiplicar o meu valor pelo porc, porcentagem dividido por 100. Esse vai ser o meu resultado. Retorna o resultado. Posso vir aqui e testar. Porcentagem. Quanto é 10% de 10? Então vou colocar aqui para deixar mais claro. Ele vai dizer, ó, não encontrei a função porcentagem. Que tipo de erro é esse? Significa que eu não carreguei. Eu escrevi aqui a função porcentagem, mas eu não carreguei. Agora eu carrego, rodo. Ele ainda está dizendo, olha, não carregou essa função porcentagem. Provavelmente eu escrevi errado. Então volta aqui, copia, cola. Agora funcionou. E deu 10. Tá, então lembrando, pessoal, qualquer letrinha que deu errado no R, ele vai soltar um erro pra gente. Lê esse erro sempre, porque ele vai indicar o que está acontecendo. Então ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar aquela função. Então ou eu não tinha carregado ela, ou eu tinha escrito com um nome errado. Certo, mas eu pedi para vocês definirem um valor default. Então, vê só, se eu não estabeleço aqui a porcentagem que eu quero, se eu boto só valor, quando eu rodar a função, ela vai me dar um erro, que é o quê? O argumento porc está faltando e não tem default. Eu quero que vocês estabeleçam um default, ou seja, quando o usuário não definir esse valor, você vai lá e a função usa um número base já pré-estabelecido. Para fazer isso, como vocês devem ter olhado no Google, encontrado por aí, é só eu vir aqui na minha função, estabelecer, ó, igual a 10. Então toda vez que o usuário não indicar qual é esse valor, eu vou usar 10. Venho aqui, ó, carrego minha função novamente. E agora, quando eu rodei só com valor, ao invés de dar o mesmo erro que ele tinha dado aqui em cima, ele já vai me dar a porcentagem de 10. Vamos tentar com outro valor. 120, 12, deu correto. Posso testar aqui vários números, tá? E tá bom, então tá funcionando. Se eu quiser só 5% de 130, vai me dar aqui. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham ajudado a entender melhor como é que se cria uma função, como é que se retorna um resultado, o que é um argumento, como definir o padrão de um argumento, como trabalhar com os erros, comentar no nosso código. Tá? Lembra sempre de salvar o seu script. E é isso, na próxima semana então a gente vai aprender a mexer com vetores. Assim a gente vai poder fazer funções para conjuntos de dados maiores do que um número só. Okay?